Vereador, bom dia. Muito bom dia, Narciso. Muito bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia para quem faz a Fan FM. Primeiro, parabéns aí pela reeleição, pela recondução ao seu mandato na Câmara de Vereadores. Como é que você fez a avaliação aí deste primeiro turno e do desafio de tentar mais uma vez exercer o mandato de vereador conquistado nas urnas? Pronto, Narciso. Veja, em primeiro lugar, acho que nós fizemos uma campanha muito boa, uma campanha militante, uma campanha pelo voto consciente, muito fruto do trabalho de base que a gente construiu durante esse último período, organizando o nosso povo na periferia. Além disso, né, pautando, obviamente, na Câmara temas extremamente importantes para a cidade, fazendo um trabalho de fiscalização ali muito forte. Estava ouvindo agora há pouco a entrevista conduzida por Magna Santana com o empresário, né, da empresa de transporte aqui, falava sobre o subsídio, votando contra na Câmara no ano passado o subsídio, sendo um dos únicos dois vereadores que votou contra, e fazendo o debate que a cidade realmente precisa. Veja, nós fizemos um trabalho parlamentar muito bom, atuante, e o resultado da urna, ele consagrou esse trabalho, né? Eu sempre compreendo, Narciso, que o resultado eleitoral, ele é muito mais fruto do trabalho durante o período que você exerce mandato, que você está, enfim, na pré-campanha, do que na campanha em si. A campanha em si, ela é muito mais algo que consagra o que foi feito, né? Que ela ratifica ali o que foi feito. Então, a gente, durante o período que exerceu o mandato, nesse um ano, está completando um ano agora aí, após o falecimento da professora Ângela, que a gente assumiu o mandato, a gente conduziu, acredito eu, que com bastante força, com bastante independência, né, com bastante altivez, falando das questões da cidade, sendo voz ativa, e o trabalho foi assim, foi consagrado pelo povo e a gente foi reconduzido. Obviamente que isso também passa por uma análise, na minha avaliação, extremamente acertada, de que o PT devia construir uma candidatura própria no primeiro turno da eleição. A gente debatia isso desde o início, não aceitava, eu particularmente, né, não aceitava que a gente tivesse uma entrada ali pela porta dos fundos desse agrupamento que a gente tinha saído em 2019 e por vários motivos, inclusive porque não foi corrigido os motivos pelos quais fizeram com que a gente saísse em 2020 para lançar a candidatura de Márcio Macedo. Então a gente construiu uma candidatura própria. Acredito que uma candidatura que, apesar do desafio que tinha para se construir em tão pouco tempo, mas uma candidatura com uma vitória política bem interessante, porque foi uma candidatura que chegou próximo dos 10%, conseguiu dialogar com a população da cidade de Aracaju. Pelo que eu vi depois do primeiro turno, muita gente da política achava que a candidatura do PT não passaria de 4, 3%, né? E nós chegamos quase em 10%. Tivemos uma votação muito boa, muito expressiva. Acho que algumas coisas precisavam ter sido feitas no primeiro turno para a gente chegar no segundo. E na minha avaliação, falei isso lá atrás, obviamente que não dependia apenas do PT, mas eu pedi, inclusive fiz pronunciamento na Câmara, fiz conversa com diversos dirigentes, pedindo para que a gente tivesse uma aliança com o PSOL. Infelizmente o PSOL também construiu uma candidatura própria, que obviamente está no direito deles de construir, né? Mas na minha avaliação lá atrás, se a gente tivesse uma candidatura única, PT e PSOL, a gente poderia sim chegar no segundo turno. E o resultado das urnas ele mostra isso, né? Mostra que o PT chegou nos 10%, mostra que o PSOL ali com seus 5%, e se a gente tivesse junto desde o início, com certeza a militância do PT, né? E essa militância da esquerda estaria muito mais envolvido e a campanha cresceria bem mais. Eu acho que a gente tinha sim condições de chegar no segundo turno, mas
Acho que é um pouco essa avaliação do primeiro turno. A gente, de fato, fez uma campanha muito boa, uma campanha militante, uma campanha por todos os cantos da nossa cidade. Prova disso é a nossa recondução para a Câmara de Vereadores. E, além disso, ajudamos e muito a levar a mensagem da candidatura majoritária do PT e de Candice por toda a cidade. Não tinha um bairro que eu não passasse levando a mensagem do PT, a mensagem de Candice, a mensagem da nossa candidatura majoritária também. Não tem uma rua, um bairro, um beco, uma viela, uma reunião que eu não fizesse questão de falar da importância da candidatura do PT naquele cenário, no cenário de 2024 dessa eleição. Então eu me sinto muito feliz, muito realizado por essa construção ter sido feita, né? E renovo os votos aí com o povo da cidade de Aracaju para mais 4 anos de bastante atuação, né? Então, importante enfatizar que o trabalho não parou durante esse período da campanha e da pré-campanha, nem da pós-campanha, do pós-primeiro turno, né? A gente teve sessões na Câmara de Vereadores durante todo esse período, né? Terças, quartas e quintas ali pela manhã. As segundas e sextas não, porque foram suspensas as sessões especiais, as audiências públicas. Uhum. Então nós tivemos as nossas sessões, né? E Vereador. agora também. E a gente não para, viu, Narciso? Vereador, chega ao segundo turno. O PT, por posição nacional, definiu apoio a Luiz Roberto. Mas, na coletiva, digamos assim, foram feitas várias críticas à gestão de Edivaldo Nogueira. Numa avaliação entre a candidatura do PL e a candidatura do PDT, como é que Camilo se posiciona nesse segundo turno? Narciso, inclusive ontem eu tinha visto uma postagem sua mostrando o mapa dos vereadores e fiquei surpreso por não estar lá. Eu me posicionei na primeira semana, na quarta-feira, na quarta ou na quinta-feira, não me Faltou seu nome, faltou o nome de Bittencourt também. correto. E fazendo justiça também da professora Sônia Meire. A gente tem se posicionado, Narciso, na Câmara, né? Eu, desde a quarta-feira, acho que foi na quarta ou na quinta, não me recordo bem, a coletiva de imprensa do PT, eu estava na coletiva, né? A gente declarou voto no candidato do PDT, o Partido dos Trabalhadores e a sua Comissão Executiva Nacional definiu, né, que nas capitais que o PT não tivesse candidatura própria, o PT deveria marchar com partidos da sua base aliada. O PDT faz parte dessa base aliada, ocupa ministério com Carlos Lupe no governo do presidente Lula e ainda assim algumas capitais também apoia as candidaturas do PT, entre elas Maria do Rosário em Porto Alegre, né? E nós aqui na cidade de Aracaju, atendendo o chamado aí do presidente Lula e da Comissão Executiva Nacional do PT, nós, com toda certeza, construiremos, né? Aliás, votaremos na candidatura do Luiz Roberto. Fazendo um comparativo entre as candidaturas do PL e do PDT, e acho que é importante enfatizar isso, a gente tem um cenário nacional completamente delicado, né? Você tem uma candidatura ali de Jair Bolsonaro na eleição passada, que chegou muito próximo de vencer a eleição, um cenário polarizado que não vai diminuir essa polarização, pelo menos não a curto prazo, né, até que muita coisa seja passada a limpo. Então, o PL é o partido de Bolsonaro, é um partido que nós lutamos contra, porque é lá o grande berço, vamos dizer assim, do protofascismo brasileiro, né? E a gente precisa combater isso aí nas urnas. Então, por uma questão nacional, a gente está votando no PDT. Por uma questão local, eu vou dizer uma coisa que eu acho bastante pertinente para esse momento. A gente faz a leitura e pede o voto crítico no PDT, e o voto crítico ele é um voto, ele não deixa de ser um voto, né? Obviamente que a gente pede
autocrítica também do PDT, né? Passaram-se 8 anos aí da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, uma gestão que nós iniciamos em 2016 com o Edivaldo, mas é uma gestão que nós, desde 2018 praticamente, que a gente, desde quando o Edivaldo agradecia praticamente em todo o discurso André Moura umas 2 vezes por minuto, que ele se distanciou do PT. Na eleição de 18, né, o PT teve candidatura ao Senado, todo mundo viu o corpo mole ali que Edivaldo fez lá em 18 pela candidatura de Rogério, né, agradecendo, como eu disse, todo minuto ali a André Moura. Em 19 eu cheguei a assumir mandato numa tentativa, não sei se uma tentativa de reconciliação por parte de Edivaldo, mas em 2020 a gente lança a candidatura a prefeito de Aracaju com o atual ministro Márcio Macedo, exatamente por compreender que todas as questões que fizeram com que Edivaldo se afastasse do PT não foram reconectadas, né? Nós temos um apreço, nós do Partido dos Trabalhadores. Para a gente é muito caro, por exemplo, a discussão sobre a participação popular na gestão. Não por acaso o PT tem a marca do orçamento participativo. Edivaldo ele não ouve ninguém nas comunidades, em lugar nenhum, né? Nós temos uma pauta que marca a essência do nosso partido, que é a relação com o mundo do trabalho, com a base do mundo do trabalho. E, obviamente, que o movimento sindical se relaciona muito mais com o Partido dos Trabalhadores do que com outros partidos, exatamente por nós termos isso como marca. E Edivaldo, inclusive, eu lembrava muito disso. Edivaldo, ele não recebe sindicato, não recebe sindicalista. Então a gente pediu por uma autocrítica. E nós, perfeito, só para enfatizar aqui, Narciso, um minutinho só, lançar a candidatura do PT para a gente dizia muito com relação a essas pautas. Com relação a um plano diretor que estava engavetado há muito tempo, estava ouvindo falar sobre a licitação. Veja, em 2007, eu era militante secundarista, eu estudava no Colégio Dom Luciano, lutava contra os aumentos de passagem de ônibus, e uma das palavras de ordem nossa era a licitação, e Edivaldo prometia desde 2007, quando assumiu o mandato de prefeito, deixado por Deda, fazer licitação. Veja quanto tempo se passou de lá para cá. Então a gente dá um voto crítico, observando exatamente essas questões, mas, obviamente, que compreendendo o cenário nacional, a gente vota no 12, a gente vota em Luiz Roberto. Perfeito. Vereador, quero agradecer sua participação aqui conosco e lhe convidar aí, passando esse segundo turno, para uma vinda aqui aos estúdios para uma entrevista mais longa e para debatermos outros assuntos também inerentes aí à sua atuação. Eu irei com o maior prazer do mundo, já vou marcar aqui com sua assessoria, com seus produtores, que é para a gente ir, e eu vou com a maior satisfação do mundo para apresentar nossos trabalhos. Muito obrigado, Narciso. Forte abraço. Agradeço. E um bom dia para todos os ouvintes da FAM. Valeu. Obrigado, vereador Camilo Daniel, pela participação aqui no Jornal da FAM, trazendo, portanto, aí seu posicionamento neste segundo turno de apoio à candidatura de Luiz Roberto.